Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, ou se você seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou ministrar a lição de número 9, onde tem por tema a necessidade de termos uma vida santa. Se você é professor da escola bíblica ou aluno mesmo da escola dominical, quer ter uma aula diferente, quer ter uma aula dinâmica na sua igreja, você pode estar fazendo uso desses slides. Você pode fazer o download dele, se você quiser alterar, fazer alterações, enfim, você fique à vontade, tá? É gratuito, você não paga nada por isso. Meus agradecimentos aos inscritos do canal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha aula, meu amado, é ministrada em PowerPoint, onde você tem imagens, e essas imagens elas têm animações que é para fixar melhor, né, o nosso aprendizado, tá certo? Bom, nós estamos estudando nós estamos no terceiro trimestre de 2017, estamos estudando a revista da CPAD, que tem por tema a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Vamos então para a aula. O texto áureo diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Devemos pôr todas as nossas esperanças em nossa salvação. Esse é o ponto principal desse texto. E buscar, né, imitar a santidade de Deus, enquanto nós esperamos aí o retorno do Senhor Jesus Cristo. Para reforçar aqui o que Pedro escreveu, o escritor aos Hebreus no capítulo 10, ele faz um lembrete. Ele diz que no corpo de Cristo, oferecido uma só vez por todas, né, pode remover todo o pecado em qualquer tempo de todos os que crerem. Então, o apóstolo Pedro diz que Deus é santo e que nós devemos, né, ser seu imitador, nós devemos buscar essa santidade. É o que nós vamos ver com o decorrer desta aula. Verdade prática diz assim: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 22. Não vou fazer leitura para nós não perdermos muito tempo, mas o resumo dessa leitura diz o seguinte: que nós devemos sempre nos lembrar do grande preço pago por nossa salvação. Então o que o escritor aqui, o apóstolo Pedro, escreveu é o seguinte: que nós devemos sempre lembrar do grande preço que foi pago aí por nossa salvação. A salvação que Deus preparou para nós foi antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha preparado essa salvação. E lá em Efésios diz que Deus nos escolheu-nos para o quê? Para a salvação e a santificação antes da criação do mundo. Interessante. É bom também nós salientarmos que Deus nos concedeu-nos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Tá certo, meu amado? Então, você lê aí na sua casa, tá certo? Vamos para a introdução? Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é, primeiro, justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. Então, o pecador ele passa por esse processo aí quando ele se converte a Cristo. A santificação é a especialidade do Espírito Santo. E essa santificação ela é tanto instantânea, mas também ao mesmo tempo ela é progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. Então a santificação ela é instantânea e também ao mesmo tempo ela é progressiva, algo que você vai dia após dia se santificando na presença do Senhor. É como se fosse subindo aí os degraus da santificação. Tópico 1. Definindo os termos. Subtópico 1. A santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta.
pois Deus é santo em seu caráter e essência. A santidade é a característica fundamental de Deus. Amós 4:2 diz assim: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Se você ler lá o livro de Amós, nós vamos perceber o quê? Que o povo foram transportado como gado para o cativeiro. Ou seja, o juiz de Deus foi à altura do crime daquelas pessoas. Então, pelo povo não viver de acordo com a santidade de Deus, Deus ali o castigou de acordo com as suas transgressões. E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. E é interessante que no livro de Isaías, o profeta ali messiânico, ele descreveu o que ocorreu no último ano do reino de Uzias, o reino de Judá. Ele é singular por causa da sua majestade infinita. 1 Samuel 2:2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Subtópico 2. Significado. Ser santo vem do verbo hebraico kadash, que é adotado no Antigo Testamento, e significa separar. Então, ser santo aqui para o Velho Testamento, ou no Velho Testamento, tem o significado, né, de separar. Sabe como você vai pôr feijão para cozinhar? Você antes faz o quê? Você separa, né, os grãos ali que presta dos que não prestam, as sujeiras, você vai separando. Então essa é a ideia do Velho Testamento de separar, né, de ser santo. E no Novo Testamento é adotado o verbo grego agios, e significa santo. Então já no Novo Testamento não dá só a ideia de ser separado, ou seja, de colher o feijão, de separar esse feijão, não. É de também ser purificado, de ser limpo, de ser transformado. Isso tem a ver com o caráter, né, da pessoa, com a personalidade, com a transformação por completo. Não é só ser separado, né, tirado de lado, não. Também, porque eclésia é chamados para fora, mas aqui o sentido é de separar e de purificar, de ser transformado desde do seu ser, né, do seu interior. O que é santidade? O sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso e de tudo que contamina. Quando aplicada à religião de Israel, tem a ideia de, é o que eu havia falado, separar para Deus. Isso vale para lugares, casas e campos, utensílios e animais, ouro do templo, pessoas e também dias e festa. Então, subtópico 3, exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus significa dizer que isso pertence a Ele ou serve a Ele com exclusividade. Então, a ideia de separar, de consagrar, de dedicar a Deus, isso tem o significado de pertencer a Ele, mas com uma certa exclusividade, só para uso dele. Por exemplo, se separasse digamos, trazendo para o dia de hoje, nós entendemos. Se eu pegar um teclado e separar para Deus, aqui na ideia do Velho Testamento, esse teclado ele não poderia ser usado para outro fim nenhum, não poderia tocar outra música a não ser que seja para Deus. Também ungirá Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Êxodo 30:30. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para serdes meus. Levítico 20:26. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite e o incenso do santuário não podia ter outro uso. Olha só, Êxodo 33. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do povo. Então, essa era a ideia mesmo, de separar, de exclusividade, tá? Seja o que for, qual for o tipo de objeto, seja lá o que for, tinha que ser exclusividade do Senhor. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Colossenses 2:16-17 assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui em Colossenses 2, 16 e 17, o apóstolo Paulo aqui está falando o seguinte, que Cristo, ao cumprir a lei, acabou com a necessidade de sermos justificados com base na lei. Então nós não somos mais justificados com base na lei, não. Ele diz que o cumprimento da lei por Cristo e o seu triunfo sobre a morte remove o poder de Satanás para nos acusar. Então, o cumprimento de Cristo na lei removeu o poder de Satanás de nos acusar. Por quê? Porque esse poder se baseava no poder da lei para nos condenar. Isso você pode ver lá em Romanos 4,13. Então o poder que Satanás tinha era baseado o quê? Na lei para condenar o homem. Porque a lei veio para condenar aquele que transgrediu, tá certo? Os quais serviram de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8,5 e Hebreus 8,9 e Hebreus 9,9 diz assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então aqui o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que os sacerdotes terrenos era o quê? Era apenas uma mera sombra de Cristo, eterno sacerdote. Então os sacrifícios que era feito lá na velha aliança eram a sombra das coisas futuras que viriam, né? Por quê? Porque a primeira aliança de Deus com Israel, ela foi imperfeita, não da parte de Deus, mas da parte do homem que não cumpriu. Daí a necessidade de uma nova aliança, né? Conforme predisse aí o profeta Jeremias, você pode confirmar no capítulo 8 de Jeremias, versículo 17 ao 13. Então haveria uma necessidade de uma nova aliança, porque a primeira ela foi imperfeita, porque o homem quebrou a aliança que Deus fez com ele, tá certo? A santificação é obrigatória para entrar no céu? Uma pergunta, eu coloquei aqui como uma pergunta. Claro que eu já sei a resposta, né, que você vai dar. Mas o versículo chave para isso é Hebreus 12,14, diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que aqueles que enfrentam a luta na fé devem buscar o quê? Buscar a vida santa e o amor fraternal. Então essa é uma luta constante do crente, buscar uma vida santa e um amor fraternal. Olha o que diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,7. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tópico 2. Bom, meu amado, para você assistir o tópico 2, no canto direito do seu vídeo, tem um link aí, você vai clicar no link e você vai ser direcionado para o tópico 2, tá certo?